Terça-feira, 5 de março de 2024, começa agora o Pix News. Veja os destaques desta edição. Aula inaugural marca início dos cursos técnicos do CATEC na rede pública catarinense. Especialidades abrangem diversas áreas do conhecimento. Programa de crédito auxilia empresários catarinenses. 140 milhões de reais foram destinados para mais de 1.000 empreendedores em 87 municípios. A Amazônia tem alta de 286% nos focos de queimadas. Caatinga, Cerrado e Pampa registraram queda nos focos. El Niño atual é um dos mais fortes já registrados. Temperaturas devem permanecer altas até maio. ONU diz que houve estupros em ataques do Hamas. Relatório das Nações Unidas aponta grandes chances de violência sexual, inclusive contra sequestrados. Suprema Corte dos Estados Unidos suspende lei do Texas. Legislação permite detenção de imigrantes. E você vai ver ainda, Brasil ultrapassa a marca de 1.200.000 casos de dengue no país. Estados iniciam medidas emergenciais de combate à doença. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, obrigada pela companhia. Nós estamos ao vivo, agora são 8h02. Começamos essa edição com uma reportagem inspiradora sobre a resiliência e superação de empresários catarinenses que, após serem impactados pelas enchentes de 2023, estão conseguindo retomar as atividades com o apoio de recursos do Pronamp emergencial. Ao todo, foram financiados 140 milhões de reais com recursos para 1.083 empreendedores em 87 municípios afetados pelas enchentes. As enchentes de outubro e novembro de 2023 deixaram marcas profundas em Santa Catarina, atingindo muitos empreendedores locais. No entanto, o Pronamp emergencial, gerenciado pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE, se tornou uma esperança para esses empresários. A gente também conseguiu ajudar os nossos clientes que também foram atingidos pelas cheias, porque uma vez por ano a gente tem um reajuste, como em todo local os preços sobem, né, inclusive da mão de obra, e a gente acabou decidindo que em 2024 aqueles clientes que foram atingidos pelas cheias a gente não ia reajustar os honorários. Empresários como Wellington Pires, de Rio do Sul, viram seus negócios serem duramente castigados pela chuva. O escritório de contabilidade de Wellington foi atingido, destruindo móveis, equipamentos eletrônicos e documentos dos clientes. E eu vi naquele momento a minha empresa, indo literalmente, por água abaixo. Então é uma sensação de impotência, porque hoje eu moro em Ituporanga e tenho o escritório em Rio do Sul. Então ali na SC também ficou trancado, eu não consegui passar para ajudar o pessoal a tirar o que dava para tirar. E o que conseguiu ser tirado, graças aos nossos colaboradores que moram ali perto, eles conseguiram tirar os servidores e os computadores, mas parte de móveis, arquivos, muita coisa foi perdido, E isso deixa a gente com uma sensação de impotência. No município de Aurora, Shazana Sandri também enfrentou perdas significativas. Assumindo a loja fundada pela mãe, ela viu parte do sonho ser levado pela força da chuva. Com coragem e determinação, buscou o apoio financeiro oferecido pelo governo do estado. Então, os planos agora são de fazer uma loja linda, uma loja nova, cheirosa, porque a enchente deixa esse cheiro, de lodo e essa destruição toda, esse aspecto feio, Então, a expectativa é essa, fazer uma loja linda, bonita, muita mercadoria, que querendo ou não esse dinheiro vai ajudar, vai aumentar o nosso estoque, Vai favorecer isso e que ela fique linda de novo. O governo de Santa Catarina subsidiou 50% da taxa de juros em municípios com decreto de emergência e 100% da taxa de juros em municípios que decretaram estado de calamidade pública. Com prazos de pagamento e carência estendidos pelo banco, 15 municípios foram beneficiados com subsídio de 100% dos juros, com o total de R$ 71,3 milhões em financiamento.
O Pronamp é o Programa Nacional de Apoio a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, uma iniciativa criada para oferecer apoio aos empreendedores durante períodos de dificuldades econômicas. Em uma resposta rápida às enchentes no final de 2023, foi criado o programa em Santa Catarina. Quase 1.100 empresários foram beneficiados por esta linha de crédito, em 87 municípios catarinenses que foram afetados pelas fortes chuvas. O Pronamp, eu tenho a felicidade de ser o autor do Pronamp Nacional. Na época da pandemia, vocês lembram, nós salvamos 10 milhões de empregos com o Pronamp no Brasil. E como governador de Santa Catarina, eu estou tendo o privilégio de poder fazer com que o Pronamp funcione aqui em Santa Catarina, que é uma política pública. Nós estamos gastando 150 milhões, que isso vai ser um volume de recursos de investimento que proporcionará a injeção no mercado de 1,3 bilhão. O BRDE e o governo do estado estão planejando uma nova fase do programa, visando tornar o Pronamp uma ação permanente de apoio aos micro e pequenos empresários catarinenses. A proposta inclui condições diferenciadas para municípios com baixo índice de desenvolvimento humano e benefícios para setores como inovação e produtores rurais. O governo vai subsidiar 40% do juro. Quando a proprietária for mulher, com mais de 50% do capital, juro zero. Quando será uma empresa de inovação, juro zero. O projeto é um passo significativo para a reconstrução econômica destas comunidades afetadas. O Pronamp emergencial não apenas auxilia na recuperação dos negócios, mas também está pavimentando o caminho para um futuro mais promissor para os empresários catarinenses. Então esse valor me ajudou muito, para manter a saúde financeira da nossa empresa. Agradeço muito ao Estado de Santa Catarina, por ter disponibilizado essa verba, esse valor para as empresas que foram atingidas de fato, pelas cheias, e vem me ajudando muito, não me ajudou, vem me ajudando muito, Então a gente sabe que a gente pode contar com o Estado. Começaram nesta semana em todas as regiões de Santa Catarina as aulas dos cursos técnicos do Programa Catarinense Técnico, o CATEC. A Andriele e o Henrique, assim como dezenas de outros estudantes, estavam atentos. Na primeira aula inaugural dos cursos técnicos do CATEC, eles conheceram a dinâmica dos cursos e estão ansiosos para se aprofundarem nas disciplinas de marketing. É o curso do futuro, sabe? E foi uma escolha que eu vi que seguia mais a reta do que eu queria. Eu optei por esse curso porque é a profissão que eu realmente quero seguir no futuro. Quero fazer design gráfico e marketing digital, vai implementar muito na minha carreira. Eu fiquei sabendo pelo curso porque foi divulgado na escola e também nas redes sociais, como Instagram e Facebook. A iniciativa da Secretaria de Educação de Santa Catarina irá abrir 40 mil vagas em 10 cursos técnicos nas áreas de gestão e negócios. Os cursos são específicos para estudantes do ensino médio. O objetivo da Secretaria é que atingimos 40 mil vagas. Hoje, 60% delas estão preenchidas. Ainda temos vagas em aberto. A aula inaugural ocorreu na escola Professora Heloísa Maria Prazeres de Faria, em Biguaçu. Na instituição foram abertas 4 turmas com cursos técnicos em administração, logística e marketing. Essa situação de ter vindo esse técnico, ele auxiliou demais a nossa comunidade. Porque a gente vê muitas vezes que nós temos uma baixa adesão no vestibular. Então os alunos, a partir desse momento, eles buscaram outras oportunidades. Vendo tudo isso na nossa região, o que poderia ser melhor. Então fizemos pesquisas, conversamos com os pais e com isso teve essa adesão de 4 turmas. Os alunos de outras escolas da região que não aderiram ao programa por falta de espaço físico se matricularam na escola, que fez ampla divulgação na rede pública da Grande Florianópolis. Uma oportunidade aos estudantes de entrarem no mercado de trabalho e se identificarem com as possibilidades de atuação profissional. E a gente acolheu com muito carinho, porque é uma grande oportunidade de social, a educação social que a gente pode dar para os nossos alunos. Então o trabalho foi intenso, primeiro foi
foi uma mobilização junto a toda a comunidade escolar, depois teve a matrícula dos nossos alunos, agora a contratação dos nossos professores, então muito trabalho, mas a gente está muito feliz com a adesão, a gente tem cerca de 1.000 alunos já frequentando, a partir do dia de hoje, do dia 4 de março, as nossas escolas, e são 24 escolas que aderiram, só não aderiu quem não tinha espaço físico. É uma coisa que a gente não tinha, sabe? E a gente tinha que pagar para ter e era muito difícil para quem, né, estuda em escola pública, porque não tem muita renda geralmente. Então isso é uma oportunidade muito grande pra gente e eu vejo isso como algo incrível, sabe? E a Amazônia registrou um aumento de 286% nos focos de queimadas em fevereiro deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados estão no monitoramento dos focos ativos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. De acordo com o INPE, a Amazônia registrou 2.838 focos de calor em fevereiro de 2024. No mesmo período do ano passado, o número de focos no bioma foi de 734. Houve, portanto, uma alta significativa nas queimadas. Rômulo Batista, porta-voz do Greenpeace Brasil, frisa que a Amazônia não pega fogo sozinha e as queimadas são causadas pela ação humana. Os dados do INPE revelam ainda que o número de focos de queimadas deste ano para o período já supera os registrados nos últimos 7 anos, mesmo com o atual governo prometendo acabar com as queimadas. O retorno de apoio internacional também parece não estar fazendo efeito. Roraima foi a unidade da federação com o maior número de focos de queimadas registrados ao longo de fevereiro deste ano. O estado teve 1.981 focos de calor. Os municípios que registraram o maior número de focos de queimadas também estão em Roraima. Pesquisadores alertam que as queimadas registradas no início deste ano já eram previstas em 2023. Previsão antecipada para que as autoridades tomassem atitudes para evitar uma escalada nos focos. Mas o resultado foi catastrófico. A Organização Meteorológica Mundial revelou nesta terça-feira que o atual episódio do El Niño é um dos mais fortes já registrados. As temperaturas devem permanecer altas até o mês de maio. O fenômeno perde progressivamente a força, mas vai continuar a ter impacto sobre o clima mundial nos próximos meses, alimentando o calor captado pelos gases do efeito estufa emitidos pelas atividades humanas. O El Niño corresponde ao aquecimento de grande parte do Pacífico tropical e aparece com uma periodicidade de entre 2 a 7 anos, com duração de 9 a 12 meses. O fenômeno modifica a atmosfera em escala planetária e aquece áreas distantes, com um impacto que se soma às alterações climáticas provocadas pelas atividades humanas. O atual episódio, que começou em junho de 2023, atingiu o pico entre novembro e janeiro, com um valor máximo de quase 2 graus acima da temperatura média da superfície do mar. A OMM indica que existe a possibilidade de que Laninha, que ao contrário do El Niño, provoca a redução das temperaturas, se desenvolva mais tarde este ano, depois de um período de condições neutras entre abril e junho. E você vai ver a seguir. Polícia indiana confirma a prisão dos 8 suspeitos de estupro de brasileira. Vítima foi indenizada em R$60 mil. Brasil ultrapassa a marca de 1.200.000 casos de dengue. Estados iniciam medidas emergenciais de combate à doença. É depois do intervalo, voltamos já. Tudo é melhor no Comprão. O frescor do hortifruti é melhor no Comprão. A qualidade da carne é melhor no Comprão. Bebida pro churras é melhor no Comprão. Tudo é melhor no Comprão. O postinho da padaria é melhor no Comprão. Desconto no atacado é melhor no Comprão. Abastecer o seu negócio é melhor no Comprão. Tudo é melhor no Comprão. Tudo que você precisa, qualidade, economia, pagamento. É melhor no Comprão. Melhor preço é no Comprão.
Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. Venha conhecer a Elevato Garopaba. Você vai encontrar mais de 15 mil acabamentos para a obra ou reforma dos seus sonhos. Elevato, sua casa, nossa causa. A Casa Azul é uma clínica de psicologia e neurodesenvolvimento infantil especializada em transtorno do espectro autista. Estamos preparados para atender você e sua família num ambiente lúdico e acolhedor. A Casa Azul está no centro de Garopaba. Procure por Casa Azul Garopaba no Instagram e venha nos conhecer. A situação é grave. Todos os dias chegam mais pessoas com sintomas da dengue nos postos de saúde e hospitais catarinenses. Febre, dor de cabeça, náusea, dor no corpo e nas juntas, dor por trás dos olhos, manchas vermelhas espalhadas pelo corpo. Se você tem esses sintomas, o mais importante é tomar bastante água e procurar uma unidade de saúde. A dengue é uma doença muito grave. Previna-se. A dengue mata. Secretaria da Saúde, Governo de Santa Catarina. Estamos de volta agora, 8h17. Um relatório da ONU divulgado segunda-feira aponta que há boas razões para acreditar que foram cometidos estupros durante os ataques do Hamas em Israel em 7 de outubro. Segundo o relatório da entidade, além da violência sexual durante o ataque, há grandes possibilidades de que alguns reféns levados para Gaza também foram violentados. With regard to the hostages taken to Gaza, we found clear and convincing. No que diz respeito aos reféns levados para Gaza, encontramos informações claras e convincentes de que a violência sexual, incluindo violação, tortura sexualizada, tratamento cruel, desumano e degradante, foi cometido contra os reféns e também temos motivos razoáveis para acreditar que tal violência ainda pode ser cometida contra os que são mantidos em cativeiro. Tenho a firme opinião de que essa conclusão não legitima de forma alguma mais violência, mas, na verdade, reforça a necessidade de um cessar-fogo urgente. Também na segunda-feira, Israel e a Agência da ONU para os Refugiados Palestinos trocaram acusações. O governo israelense acusou a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina de empregar o que chamou de mais de 450 terroristas. A acusação intensifica a campanha de Israel contra essa agência fundamental nos esforços para fornecer ajuda em Gaza, onde organizações humanitárias alertam que o risco de fome é iminente. E a polícia da Índia prendeu mais 5 homens relacionados ao estupro coletivo da turista espanhola de origem brasileira, ocorrido na semana passada. A polícia da Índia prendeu mais 5 homens relacionados ao estupro coletivo de uma turista espanhola de origem brasileira na semana passada. 3 já foram detidos nesta segunda-feira, totalizando os 8 suspeitos de terem participado do crime. O ataque à mulher, que viajava de moto com o marido em uma região remota do leste do país, ocorreu no distrito de Dumka, no estado de Jharkhand, onde o casal estava acampado na Índia. Nós prendemos todos os 8 suspeitos de estarem envolvidos no incidente. Agora eles vão ser punidos de acordo com a lei. Contamos com a ajuda dos peritos forenses e dos investigadores criminais. Estamos usando todas as evidências científicas para preparar uma acusação robusta contra eles. A emissora NDTV informou que o casal foi indenizado em $12 mil, cerca de R$60 mil, devido à violência sofrida. A Índia tem uma alta taxa de estupros, com 90 casos denunciados diariamente no ano de 2022. Este crime pode ser punido até mesmo com a pena de morte no país, mas condenações raramente acontecem e muitos processos acabam estagnados no saturado sistema judicial indiano.
A Suprema Corte dos Estados Unidos suspendeu temporariamente uma lei estadual do Texas que estava prevista para entrar em vigor nesta terça-feira e que permite a detenção e até mesmo a expulsão de migrantes que atravessaram a fronteira de maneira ilegal a partir do México. O principal tribunal americano informou que a suspensão vale até o próximo dia 13 de março. A corte analisa uma ação apresentada pelo governo de Joe Biden, que acusa o Texas de exceder as atribuições ao exercer controle sobre as fronteiras, área de jurisdição federal. Na semana passada, o juiz distrital David Ezra já havia suspendido os efeitos da lei SB4, por considerar que o controle de fronteiras é uma atribuição de Washington. O governador republicano do Texas, Greg Abbott, promulgou o texto em dezembro de 2023, com o objetivo de defender o estado do que chamou de uma invasão. Aliado de Donald Trump, Abbott é um crítico de Biden e culpa o presidente americano pela crise migratória. Considerada uma das leis mais severas contra a migração, a SB4 permite que a polícia e as forças de segurança do Texas prendam pessoas que não consigam comprovar que atravessaram a fronteira de maneira legal, independentemente do tempo em que já estiveram no território americano. Os detidos podem ser condenados até 20 anos de prisão ou expulsos para o México, sem considerar se o país vizinho pode aceitá-los ou não. O aviador americano acusado de vazar documentos ultrasecretos do Pentágono na internet se declarou culpado em um tribunal federal nesta segunda-feira sob um acordo no qual aceitou uma pena de prisão de mais de 16 anos em troca de promotores retirarem as acusações mais graves de espionagem. Um acordo por quase 17 anos de prisão para não ser acusado de espionagem, o que poderia levar à prisão perpétua. O aviador americano Jack Teixeira se declarou culpado em um tribunal federal de 6 acusações de divulgação intencional de informações sobre defesa nacional. Algumas das informações do Sr. Teixeira eram sobre movimentos de tropas na Ucrânia, sobre o fornecimento de suprimentos e equipamentos para as tropas ucranianas. Ele também postou informações sobre os planos de um adversário dos Estados Unidos para prejudicar as forças americanas que servem no exterior, um ato particularmente desprezível. Ele prontamente admitiu que sim e disse que não se importava e que não seria pego. Bem, o Sr. Teixeira subestimou grosseiramente os poderes de investigação da FBI e do Departamento de Justiça. O procurador dos Estados Unidos para o distrito de Massachusetts, Joshua Levy, acrescentou que o ex-militar vai ter que cumprir ao menos 11 anos em uma penitenciária. Teixeira também vai ter que pagar uma multa de $50 mil, quase R$250 mil, e ajudar as autoridades de inteligência a entender o escopo e o impacto de suas revelações feitas na plataforma de mídia social Discord. Ele serviu na Guarda Nacional Aérea como especialista em informação e comunicação em Cape Cod, perto de Boston, e foi preso em abril por supostamente orquestrar o vazamento mais prejudicial de documentos confidenciais dos Estados Unidos em uma década. Os vazamentos revelaram especialmente preocupações da inteligência americana sobre a viabilidade de uma contraofensiva ucraniana contra as forças russas e também sugeriram que Washington coletava dados confidenciais de parceiros próximos, como Israel e Coreia do Sul. 4 ex-diretores do Twitter iniciaram uma ação judicial contra Elon Musk. Eles acusam o proprietário da rede social de demissão por negligência apenas para não pagar as indenizações. Eles pedem mais de $128 milhões de Musk, o equivalente a mais de 630 milhões de reais. O bilionário adquiriu a rede social no final de 2022 por $44 bilhões. Os antigos executivos argumentaram que as cartas de demissão não citavam nenhum fato e que os funcionários de Musk passaram um ano tentando encontrar os fatos para apoiar a conclusão pré-estabelecida sem sucesso. Os queixosos acrescentam que esta é a regra do jogo de Musk, ficar com o dinheiro dos outros e forçá-los a processá-lo na justiça, muitas vezes gerando despesas para as pessoas que não têm meios para enfrentá-lo.
E o ouro atingiu nesta terça-feira o máximo histórico, impulsionado pelas perspectivas de cortes de impostos por parte do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, e pelas dúvidas sobre a economia dos Estados Unidos, que beneficiam um metal que é considerado um refúgio por muitos investidores. A onça, o equivalente a 28,35 gramas de ouro, chegou a 2.141 dólares, o que equivale a R$10.595. O recorde anterior ocorreu no início de dezembro, quando atingiu 2.135 dólares. E o governo argentino suspendeu por uma semana a agência estatal de notícias Telam e cercou 2 edifícios da empresa em Buenos Aires. Funcionários protestaram contra o fechamento da empresa. O presidente ultraliberal Javier Milei anunciou no sábado que fecharia a empresa de 78 anos por supostamente servir como um instrumento de propaganda. Em comunicado à imprensa, o porta-voz do governo argentino, Manuel Adorni, declarou que a Telam teria neste ano um prejuízo estimado de 20 bilhões de pesos, cerca de 120 milhões de reais, e que a decisão está em linha com o corte de gastos que foi prometido durante a campanha. Em resposta, centenas de funcionários se reuniram para dar um abraço simbólico nos prédios da agência e protestar contra o fechamento. No lo podemos permitir porque hace 79 años casi que está de pie esta agência. Esta agência está de pé há quase 79 anos. Teve pela frente todo tipo de governo e todos os profissionais puderam trabalhar durante as gestões anteriores à do presidente Javier Milei. Nós não entendemos, ou melhor, acreditamos que faz parte de uma questão autoritária que tem o presidente da nação. Uma questão autoritária que tem o presidente da nação. A Telam conta com mais de 700 funcionários e emite mais de 500 notas por dia com informação nacional, além de fotografias, conteúdo de vídeo, rádio e redes sociais. O site da agência continua fora de serviço, com apenas um aviso de página em reconstrução. E de acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil já registra mais de 1.200.000 casos de dengue. Diante da situação, diversos estados tomaram medidas emergenciais. De acordo com o último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, o Brasil já contabiliza 1.212.263 casos prováveis de dengue, com 278 óbitos confirmados e 744 casos sob investigação. Com o aumento de casos, 7 estados e o Distrito Federal decretaram situação de emergência. Acre, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. Essa medida visa facilitar o acesso a recursos federais e acelerar os processos de combate à dengue. No Paraná, apesar do alto número de diagnósticos, o estado ainda não emitiu o decreto de emergência, sendo a maior parte dos investimentos destinados ao combate à dengue provenientes de recursos próprios. Na tarde de ontem, a Secretaria de Saúde anunciou um repasse adicional de R$ 93 milhões para auxiliar os municípios no combate à dengue. Esse montante será distribuído em várias áreas. O que se refere ao combate à dengue. Em primeiro lugar, recursos de R$ 20 milhões para serem divididos de acordo com o número de casos prováveis de dengue e também pela epidemia dos municípios. Teremos a antecipação do programa Provigia, do pagamento de setembro, outubro, para o mês de março ou abril, no valor não mais de 50 milhões, mas sim de 60 milhões de reais. Vamos ajudar os municípios na compra de tablets para todos os agentes de combate às endemias. Nós vamos repassar R$ 2.000 para cada agente de combate às endemias, então, de acordo com o que está habilitado pelos municípios junto ao Ministério da Saúde. E, por fim, R$ 5 milhões à disposição dos hospitais do Paraná, numa primeira etapa, desde que eles comprovem que houve um aumento da utilização dos seus serviços para o atendimento de pacientes com dengue. Pelo menos 5 estados e o Distrito Federal já acumulam mais casos de dengue nas primeiras semanas de 2024 do que em todo o ano de 2023. O que preocupa, pois a curva de ocorrências de dengue geralmente sobe no final de março e começo de abril. Sendo assim, o número de casos deve crescer ainda mais nos próximos dias.
Tem que se cuidar, né? E o Pix News de hoje fica por aqui. Mais notícias no nosso site, pixtv.com.br. Siga também nossas redes sociais, o endereço é @pixtvhd. Na sequência tem Cinepix e hoje o filme é Um Lobisomem na Inglaterra. A gente se vê amanhã a partir das 8 da noite, no horário de Brasília. Obrigada pela companhia e até amanhã. Pix TV é conteúdo todo dia.